Vocês sabem as diferenças das taças de vinho? Olá, meu nome é Maria Eugênia, eu sou sommelier e trabalho com cursos e eventos de vinho. Adoro ensinar conteúdos educativos e aqui no nosso canal você vai ter muitas informações sobre esse mundo tão cheio de aromas, sabores e também de muita etiqueta, mas sem frescura, né? Porque acho que a gente não precisa ter frescura para tomar vinho. O importante é a gente degustar com quem a gente gosta e transformar tudo em momentos especiais. Mas uma das minhas paixões são as taças e eu vou apresentá-las hoje aqui para vocês. As taças, elas são cientificamente comprovado que elas mudam os aromas e sabores conforme o modelo delas e tem todo um porquê para cada uma delas. Eu não vou entrar hoje nesse detalhe, vamos ser um pouquinho mais prático. Vou ensinar para que serve cada uma delas. Então, essas três primeiras taças aqui que vocês estão vendo, são as taças, ó, essas três aqui, ó. São as taças de espumantes. Então, essa daqui era a que utilizava antigamente. Hoje ela é chamada de vintage ou coupé. Essa taça, ela não é tão legal, ela é super bonita e super charmosa, mas ela não é tão legal para a gente degustar um espumante, porque a hora que vem as borbulhas aqui, fica muito aberto e fica borbulhando aqui no nosso nariz e não fica uma característica muito gostosa, mas ela é um charme. Eu tomaria um vinho rosé, alguma coisa assim, mas não para uma degustação mais querendo sentir os aromas e sabores. É mais para um estilo, mais para um charme, alguma coisa mais diferente, mas eu acho ela muito linda, no entanto que eu tenho ela. A tradicional que todo mundo conhece é essa daqui, que é a Flute. Essa taça, ela é muito utilizada até hoje, só que ela tem um porém. Quando a gente vai sentir os aromas do vinho, aqui o gargalo dela, né, a abertura aqui da taça, ela é um pouquinho pequena para que a gente possa sentir os aromas do vinho. Só que ela tem esse caminho para as borbulhas aqui que fica super bonito. Ainda é muito utilizada, mas hoje em dia estamos usando bastante a taça tulipa. A taça tulipa, ela é super charmosa, ela é um pouquinho maior aqui, a abertura da taça, e ela também faz um caminho super bonito dos espumantes, mostrando a perlagem dele, que é as borbulhas. E a gente consegue sentir os aromas muito melhor do que com essa taça aqui. Então essas são as três opções de espumante. Porém, se você não tem uma taça de espumante, você pode também utilizar a taça de vinho branco para tomar espumante. Muitos champanhes são tomados de vinho branco justamente porque ela consegue mostrar um pouco mais dos aromas e sabores do champanhe, que é um espumante um pouco mais complexo. Agora vamos na diferença das outras taças. Podem observar que as taças de vinho branco, essa aqui é de vinho branco e essa é de vinho tinto. A de vinho tinto é um pouquinho maior do que a de vinho branco. Por quê? A de vinho branco e rosé, a gente não serve muito. Sempre quando for servir, vai ser um terço aqui, mais ou menos quando faz a curvinha da taça aqui, é onde vai fazer o serviço do vinho. Por que ele faz até mais ou menos essa altura? Para que a bebida não esquente, porque afinal de contas a gente precisa tomar o vinho branco e o rosé geladinho. Então, para manter ele gelado, serve-se menos e a taça também é um pouco melhor. Então, essa menor. Essa daqui é a taça de vinho rosé e de vinho branco. E pode ser também para o champanhe. Existem duas taças de vinho tinto. E a diferença entre elas são que essa daqui é a taça Borgonha. Essa daqui é a taça Borgonha e essa daqui é a taça Bordeaux. Vou colocar aqui no alto para vocês verem melhor. Ó. Tá? Essa mais bojudinha, ela é chamada Borgonha porque ela se refere aos vinhos da Borgonha. A região da Borgonha, o tradicional são os vinhos com a uva Pinot Noir e Chardonnay. Então, em geral, a gente vai tomar vinhos mais leves, como Pinot Noir, se for um tinto, ou Gamay, algum vinho mais leve, numa taça como essa, que tem esse formato mais bojudinho, e a gente também serve até um terço mais ou menos da taça. Um vinho Chardonnay que passou por madeira, um vinho mais encorpado também, ou um Borgonha, a gente também pode tomar nessa taça. Mas, em geral, os vinhos brancos são tomados nessa taça um pouco menor. Mas pode tomar nessa daqui, ou um Semillon também, vai ficar bem gostoso e vai mostrar umas características bem gostosas desse vinho. Essa daqui é a chamada taça Bordeaux.
ela é para um vinho tinto mais encorpado. Então, aqui ficam os tintos mais leves, os vinhos mais leves, essa daqui vai vir os tintos mais encorpados. Na verdade, do médio a encorpado. Por que ela chama Bordeaux? Ela leva o nome também da região, que são as taças, na região de Bordeaux, aqui é Borgonha, aqui é Bordeaux, que são duas regiões francesas. Bordeaux, o tradicional é Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Então, esses tipos de vinho a gente toma nessa taça um pouco maior. Essa daqui também é considerada a taça universal e a taça de água. Então, se vocês forem optar somente por uma taça, não precisa comprar todas essas. A ideal é ter a taça universal. Então, essa daqui pode substituir todas as outras. É lógico que ter essas daqui eu gosto de ter essas experiências, mas isso, necessariamente vocês não precisam ter todas as taças. Mas se fosse para investir, eu teria uma de espumante, uma de branco e uma de tinto. Essa daqui é um charme a mais, mas eu gosto muito de trocando as taças e vendo essas experiências. A água tem que ser o principal. Então, a maior taça que vai na mesa sempre vai ser a de água, ou pode ser outro copo, mas o serviço dele sempre é maior. A gente tem que se hidratar quando está tomando vinho, é o principal. O segredo, justamente, para você tomar e degustar vinho com qualidade, um deles é a água. Sem a água, não dá certo, vai ser ressaca sim no dia seguinte, uma dor de cabeça, e você vai associar que é o vinho, não. Foi falta da água e acabou causando uma desidratação, que é comum no álcool. Então, além de beber com moderação, vocês também devem sempre acompanhar a água. É essencial a água acompanhando o vinho sempre. Então, a taça maior sempre vai ser a de água, ou lógico, um copo, mas aí ele não vai fazer o serviço igual aqui, que é menorzinho, fazendo 1/3 só. Ele pode ser servido muito mais e reponham com mais constância, ok? Aí surgiu também, assim, algo mais moderno, mas já faz um tempo que existem os copos de vinho também. Eles são bem fininhos, também feitos de cristais, e esse copo fica super charmoso. Eu gosto muito dele com rosé, eu tomo ele com rosé, ou às vezes, quando eu quero assistir um Netflix na minha cama, para não ficar com a taça ali, estou com um vinho que não é tão encorpado, um vinho que precisa de uma taça para airar, eu utilizo o copo e levo ali do lado da cama, porque daí ele vai fazer, não vou bater, não vai ter problema nenhum. É uma ideia, mas só para vinhos mais leves. Eu não utilizo realmente ele para vinhos mais encorpados, mas existe, tá? E tem gente que gosta, então existe isso daqui também. Existe também as taças para tomar os vinhos de sobremesa. Então, o Sauternes, que é um vinho de sobremesa, vocês vão tomar na taça de vinho branco. Mas existem as taças que também são as conhecidas como essa daqui, que é a de licor, que ela é um pouquinho menor. Mas a de vinho Porto, ela tem uma haste grande assim, mas ela é um pouquinho maior, é uma metade do caminho aqui, assim. Então também existe a taça de vinho do Porto, mas muitas vezes eu tomo vinho do Porto que tem um teor alcoólico um pouco mais alto, às vezes eu tomo nessa de licor. E essas são as taças de vinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aguarde que vai ter mais novidades. Vou sempre colocando conteúdo educativo e conteúdo que vocês possam gostar aqui do mundo do vinho. Pode colocar comentários aqui e também sugestões, se vocês tiverem alguma curiosidade que queiram saber, vai ser um prazer. Então curte a gente, envia para aquele amigo seu que pode gostar também de taças e também segue a gente aqui no nosso canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui interagindo com a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.